Janeiro é o mês da visibilidade trans e a fim de celebrar a luta das pessoas trans e travestis por direitos, o Trilhas da Democracia entrevista hoje a professora da rede pública e doutoranda em educação, Daiana Luiz. Daiana, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la no programa. Seja muito bem-vinda, Daiana. Obrigada, professor Marco Mondaini. Desde já agradeço o convite de estar participando desse espaço, em um momento tão especial que é discutir a visibilidade trans e travesti no Brasil. Daiana, no mês passado, no mês de dezembro de 2023, o requerimento de concessão do título de cidadã recifense a você, que foi apresentado pelo vereador do PSOL, Ivan Moraes Filho, foi rejeitado, né, pelo plenário. Na ocasião, a vereadora, que é missionária da Assembleia de Deus, Michele Collins, subiu à tribuna da Câmara dos Vereadores do Recife para dizer que o título de cidadã não poderia ser concedido, e aqui eu abro aspas, a um homem do sexo masculino, fecho aspas, e que haveria, pois, volto a abrir aspas, um erro técnico, fecha aspas. Eu gostaria de iniciar essa entrevista te ouvindo acerca desse episódio, né, desse lamentável episódio, né, cuja cereja do bolo é a fala, né, foi a fala da vereadora missionária da Assembleia de Deus, Michele Collins. Como é que isso te tocou particularmente e qual, digamos, o impacto coletivo, né, a representação coletiva desse episódio? Por favor, Daiana. Esse caso ele não é um caso isolado, ele não começa naquela sessão da Câmara, nem muito menos vai finalizar ali. Para mim, esse caso ele está inserido dentro de um projeto bem mais amplo, que é a institucionalização da transfobia, né, dentro das políticas antigênero que tem se alastrado cada vez mais, não só no Brasil, mas a nível internacional. Para mim, não causa surpresa, eu assisti, né, de casa a sessão, e para mim não causa surpresa, porque ali, aquela fala representa o que cotidianamente tem se materializado na Câmara do Recife, que é a institucionalização da transfobia, né? É interessante observar, né, que a Casa Legislativa do Recife, deveria ser a Casa do Povo, não se preocupa, por exemplo, que durante um certo tempo o Recife foi o epicentro do transfeminicídio no Brasil. Não vejo esses vereadores e vereadoras preocupados, por exemplo, com as condições de vida da população trans e travesti na capital pernambucana, que, diga-se de passagem, é uma das piores do país, mas a partir do momento em que é uma vereadora fundamentalista, e é importante também demarcar esse lugar, não é? Porque não se trata de uma questão religiosa, não se trata de dizer que de um lado tem o movimento LGBT, do outro lado tem a população evangélica, não se trata disso, não é? Inclusive, eu venho de uma família evangélica, né? E isso simboliza muita coisa. O que está em jogo ali é um discurso de um fundamentalismo religioso que visivelmente busca ganhar um capital político a partir da exploração do sofrimento alheio, da dor, da precarização de vidas, né? Então, o que é colocado ali, a partir do momento em que a vereadora se contrapõe ao meu título de cidadã recifense, ela só reafirma o compromisso que ela tem com o projeto de cidadania dentro dos movimentos mais conservadores e reacionários, que é um movimento de cidadania extremamente seletivo e que não compreende a importância de se alastrar para a população que historicamente se viu às margens do processo de cidadania. Então, é muito mais do que a negação de um título para uma pessoa. Significa a reafirmação de um projeto extremamente reacionário, conservador e de ultradireita, que infelizmente tem ganhado espaço no Brasil, mas que também não tem ganhado espaço sem receber contrapontos. Eu gosto muito também de trazer essa narrativa de que a negação do título de cidadania que seria concedido na Câmara do Recife abriu margem para uma discussão bem mais ampla na Câmara Municipal do Recife, que é qual projeto de cidadania que essa casa defende.
Né? Então, eu acredito que se há um ganho político nesse debate, é reacender dentro da Câmara Municipal do Recife que projeto de cidadania é esse que os vereadores e vereadoras da casa estão defendendo cotidianamente e não apenas na concessão de um título. Dayana, pode parecer estranho para uma parcela dos ouvintes, né? A proposta de requerimento do vereador Ivan Moraes Filho, né, a você como cidadã recifense, né? Mas, na verdade, você é pernambucana, você nasce numa cidade chamada Carpina, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas você cursa, e eu tive a honra, o prazer de ter sido teu professor, você foi a monitora de uma disciplina minha na Universidade Federal de Pernambuco. Então, a tua história de vida está vinculado ao estado de Pernambuco, está vinculado à cidade do Recife, você estudou aqui, e eu te perguntaria agora, te pediria agora, já que eu entendo, acho que nós entendemos que no mês da visibilidade trans é preciso tornar visível a história de quem, como você, tornou-se uma referência nas lutas, nas ações, na reflexão, né, na fala em prol dos direitos para a população trans, particularmente na área educacional. Então, eu te pediria que você fizesse aquilo que os historiadores franceses definiram certa vez de ego-história, né? Eu te pediria para fazer um breve ensaio de ego-história sobre a tua trajetória, né, do ensino médio, os cursos de graduação, você fez mais de um curso de graduação, o teu mestrado, até esse momento em que você faz o doutorado em educação na Universidade Federal do Sergipe. Por favor, Dayana, como é que se deu essa saída de Carpina, como você disse, uma família vinculada a uma igreja evangélica, a chegada à metrópole, a Recife e os teus estudos? Por favor, Dayana. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala sobre visibilidade trans ou visibilidade travesti, muitas vezes ressoa para as pessoas de que é uma tentativa de tirar da invisibilidade. Né? Olha, está se criando um mês da visibilidade trans em janeiro para tirar esses corpos de uma invisibilidade histórica. E não se trata disso, né? A população trans travesti no Brasil sempre foi visível. A nossa disputa em janeiro é uma disputa por uma outra visibilidade. Né? Então, para quem está nos assistindo e perguntar onde é que você encontra uma pessoa trans ou travesti, as pessoas geralmente tendem a dizer onde esses corpos estão historicamente situados, né? Ou numa esquina de prostituição, ou no sistema carcerário, por exemplo. E aí o mês da visibilidade é um mês de reivindicação de visibilidades outras, da possibilidade de entender que nós estamos ocupando às duras custas e, através de muita luta, espaços que historicamente nos foram negados. Né? Então, infelizmente... Para além de salão de beleza, como você disse, para além da vida na prostituição, que é decorrente das próprias falhas estruturais, né? e não tomada de decisões conjunturais, né? Quais os outros caminhos como o teu que existem e que podem ser trilhados, né? De maneira democrática? Exatamente. Esse é o desafio, é a gente disputar outras possibilidades de visibilidade. Né? A gente vive num país, por exemplo, que se naturalizou ver uma mulher trans ou travesti numa esquina de prostituição, mas, por exemplo, ver uma mulher trans ou travesti em um programa de pós-graduação em educação causa surpresa, né? Porque você sempre é a regra da exceção. Né? Eu fui a regra da exceção no programa de pós-graduação em educação na UFPE, sou a regra da exceção hoje no programa de pós-graduação em educação da UFES, né? Fui a regra da exceção quando eu trabalhei na Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco. Então, você está nesses espaços sempre como uma regra da exceção e sempre diante
de uma cilada que pode ser a cilada da representatividade. A representatividade ela é muito importante, sim, porque ela possibilita a construção desses novos olhares e dessas outras narrativas, mas precisa compreender representatividade como meio e não como fim. Em nenhum momento eu quero ser a regra da exceção ou quero ser a primeira, porque o fato de ser a primeira diz muito sobre as dificuldades de acesso da nossa população a esses lugares. Né? Então, é muito interessante, professor Marco Naim, porque quando eu chego aqui na UFES, né, e aí eu vou começar de trás para frente, quando eu chego aqui na UFES, especialmente em Aracaju, porque o campus é em São Cristóvão, quando eu chego em Aracaju e começo a conhecer outras meninas trans travestis, eu digo que vindo do Recife para cá, a primeira pergunta que elas me fazem é, certo, mas onde é o seu ponto? Quando eu escuto isso de mulheres trans travestis, o que está atravessado nesse discurso é esse projeto de cidadania brasileira que nos leva compulsoriamente a um destino de prostituição. E é importante destacar aqui que, em nenhum momento, eu estou dizendo, eu estou condenando a prostituição, e isso aqui usando um discurso moralista em relação à prostituição. O que eu estou trazendo aqui é que é extremamente complicado isso ser uma sentença na nossa vida. O problema é ser algo extremamente compulsório. E quando elas trazem isso para cá, né, quando elas me apresentam essa narrativa, eu compreendo que projeto é esse de cidadania que o Brasil tem defendido historicamente. E que é o mesmo projeto que a vereadora do Recife defendeu dentro daquela plenária. Então, as peças, elas se encaixam muito bem. E aí, quando eu dialogo com essas meninas, eu digo, olha, o meu ponto é a Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão. E aí eu trago um outro discurso, e aí eu mostro que esse projeto de cidadania, ele está cotidianamente em disputa. E foi a partir desse encontro que, quando eu ingresso na primeira aula do Programa de Pós-Graduação em Educação na UFES, e pedem, né, para que eu me apresento como garota do programa. E eu brinco, né, com esse artigo, porque dentro de uma estrutura social de um projeto de cidadania que queria me ver como garota de programa, eu subverto a lógica e mostro que nós podemos ser garotas do programa. Como hoje sou essa garota do programa de hoje, né? Do Trilha da Democracia. Aqui eu também sou uma garota do programa para trazer narrativas outras e olhares outros sobre a nossa existência. E eu digo nossa existência porque nunca é minha só. Como eu digo, o que é ser a primeira doutoranda em educação na Universidade Federal de Sergipe? Eu não sou a primeira porque eu represento uma série de outras que me possibilitaram chegar a esse lugar. Dentro do ideário da transexualidade, nós nunca chegamos sozinhos nos espaços. Né? E aí, como o senhor bem disse, eu venho de Carpina, de uma cidade da zona da Mata Norte de Pernambuco. Né? Eu sou cria da Mata Norte, eu sou mal criada da Mata Norte. Né? Numa cidade que acho que hoje deve ter em torno de 80 a 90 mil habitantes, uma cidade extremamente importante comercialmente naquela região, e que, infelizmente, tem sido uma cidade onde a extrema-direita tem lançado muitos olhares para ela. Né? Tanto é que, em 2018, em pleno auge das discussões, né, presidenciais, um movimento chamado Direita à Mata Norte levou grandes representatividades do movimento da extrema-direita para Carpina às vésperas da eleição. Então, isso diz muito sobre Carpina. É uma cidade comercial, mas é uma cidade ainda arraigada pelo patriarcado, pelo movimento de extrema-direita, pelo fundamentalismo religioso. É uma cidade que não consegue ter alternativas políticas, muitas vezes, porque tem sido capitaneada por famílias ligadas à oligarquia do açúcar, do comércio, né? Enfim. E que enfrenta grandes embates políticos. Então, é nessa cidade que eu passo grande parte da minha vida. Né? Eu fiquei em Carpina até mais ou menos meus 30 anos. Né? Então, assim, eu tenho uma trajetória na cidade e uma trajetória de muita luta e de muita resistência também. Você fez o ensino médio em Carpina? Fiz ensino médio em Carpina, numa escola confessional católica. E aí eu chego nessa escola de rede privada muito conhecida, e é nessa escola que eu começo a entender um pouco mais sobre o que é
né, o que vem a ser esses debates de gênero e de sexualidades. A gente tem muito hábito, né, de dizer que na universidade não se discute sobre gênero e sexualidades, na escola não há discussão sobre gênero e sexualidades. Eu ouvi muito isso de profissionais de educação, né, dizer que a gente não discute isso. E a nossa luta é pela introdução desses debates no espaço escolar. A escola sempre discutiu gênero e sexualidades, a universidade sempre discutiu gênero e sexualidades. O debate não é isso, porque não existe espaço de poder vazio. Há um projeto muito bem definido, né, um projeto de educação, que não é necessariamente só da educação, mas que reverbera na educação, que é um projeto de gênero voltado para a reafirmação da norma. E aí, quando a gente fala de norma, nós estamos falando tanto da heteronormatividade quanto da cisnormatividade. E foi na escola que eu vi isso de uma forma mais pulsante. Né? A primeira violência de gênero que eu sofro não é dentro, necessariamente, da minha casa, mas é no espaço escolar, quando, aos 7 anos de idade, bem antes do ensino médio, eu apanho de 3 a 4 colegas de turma, que também tinham entre 6 e 7 anos de idade, e quando nós somos levados e levadas à coordenação, o coordenador pergunta, olha, por que vocês bateram, né, nessa pessoa? E aí os colegas dizem, olha, eu bati porque essa pessoa tem que aprender a ser homem. Quando um menino de 7 anos reafirma isso, olha, tem que aprender a ser homem, há um projeto educativo de gênero muito explícito nessa frase. Essa é a primeira. E que não começa e não termina nele. Essa é a primeira violência que você tem lembrança? Que eu tenho memória, sim. Né? A primeira violência, e ocorre dentro de um espaço escolar que, a priori, quando nós vamos para os dispositivos legais, é um espaço de promoção da cidadania. Não é, professor? A gente tem, por exemplo, um debate muito grande hoje dentro dos direitos humanos, que é a defesa da infância. Né? Salvaguardar a infância, respeitar a infância, promover os direitos, né, das crianças, mas nós estamos em um país hoje que há uma dificuldade muito grande de se compreender infâncias trans, por exemplo. Né? E Dayana, qual foi a tua primeira graduação? Foi no curso de História? Foi no curso de História. Eu adentro a universidade em 2002. Eu terminei o ensino médio em 2001, numa escola confessional católica, e isso é muito significativo pensar, né, que aquela criança que apanhou aos 6, 7 anos concluiu uma etapa da educação básica, porque a todo momento, né, eu era levada, eu era convidada, né, na verdade, eu era expulsa do espaço, para convidada a ser, era o convite à expulsão, né, porque a expulsão não era sistematicamente, mas com toda essa reiteração de violência, você recebe o convite para sair desse espaço escolar. Então, a população trans ela não é vaga de educação básica, ela é expulsa. E aí, eu contrario a norma e termino o meu ensino médio em 2001. Em 2002, eu ingresso na Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte, em Nazaré da Mata, próximo à minha cidade, o campo de licenciatura em História. E aí é muito importante pensar sobre isso, porque eu não queria ser professora. Nunca foi um sonho de infância para mim ser professora. Pelo contrário, eu queria estar em algum curso em que eu pudesse ser invisível, né? É bem interessante trazer esse debate da visibilidade, porque eu queria ficar em um curso em que, olha, ninguém me visse, porque aí eu estaria protegida a partir dessa invisibilidade. Mas aí tem a ordem nos provocando, dizendo que o silêncio não nos protegerá. E aí eu ingresso no curso de licenciatura em História na Universidade de Pernambuco, fico lá de 2002 até 2005, no meio do processo, eu ingresso no curso de teatro na UFPE, que é quando eu começo a ter uma relação com o Recife em 2003, e aí eu tranco o curso de teatro por conta do estágio da licenciatura em História, encerro meu curso de História, não volto mais para teatro, ingresso em 2006 no curso de Serviço Social na UFPE. E aí fico de 2006 até 2009 no curso de Serviço Social, e em 2008, no meio do curso, eu faço o concurso para professora da Rede Pública de Pernambuco e tinha apenas uma vaga para Carpina, e aí eu sou aprovada e ingresso como professora de Educação Básica em 2008. Ou seja, no intervalo de tempo que coincide exatamente com a primeira eleição do presidente Lula, o primeiro governo e uma parte, quase até o término do segundo mandato do presidente Lula. E nesse intervalo de tempo, você entra em contato... e aqui eu gostaria de dar um depoimento sobre como do impacto gerado
não apenas entre os alunos, mas também em relação aos professores, né, e as dificuldades existentes no período. Me lembro que, na época, não havia ainda obrigatoriedade, né, o direito do nome social, e era constante, né, a cada semestre, o caso de, antes de fazer a primeira chamada, né, o primeiro dia de aula, no ato de fazer chamada, sempre uma aluna trans me procurava de maneira muito tímida, né, para que fizesse a retificação do nome diretamente na pauta, né? E isso hoje já se transformou, né? Então, é um depoimento de uma pequena grande conquista, né? De uma aluna trans não ter que passar por esse constrangimento de procurar o professor para fazer isso. Você passou por essa experiência? Você atravessou essa experiência em algum momento, seja no período das graduações ou no mestrado? Eu cheguei a passar por violências, mas não violências ligadas necessariamente ao nome. Eu passei por processos de violência com relação ao questionamento da minha presença no espaço e da validade da minha produção de conhecimento. Né? Esses casos de violência de nomes, de uso de banheiro, por exemplo, eles são casos que viralizam mais rápido porque estão muito vinculados ao que a chama direito usa como propagação de um pânico moral. Né? Então, são violências que são mais visíveis e bem mais divulgadas, mas há uma série de outras violências. Né? Eu lembro que quando eu ingressei no mestrado em educação, a nossa presença nos programas de pós-graduação, ela já apresenta uma disputa de produção de conhecimento. Na UFPE, é isso? Na UFPE. Né? Na UFPE. E eu recordo que, em uma disciplina específica, um professor, quando eu apresentei o meu projeto, que era voltado à população trans e travesti, que estudava na educação de jovens, adultos e idosos na rede estadual de Pernambuco, e quando eu apresentei o projeto, ele finalizou dizendo que não havia nenhum problema com o projeto, mas que eu não conseguiria executá-lo. E aí eu questionei ao professor por que eu não iria conseguir executar o projeto, e ele disse que só tinha uma explicação para dar, que era, esse projeto não seria viabilizado e que eu não conseguiria terminar o projeto, e se eu conseguisse terminar o projeto, ele queria ser convidado para a minha banca. E esse projeto foi viabilizado? Foi viabilizado, né? Enfim, concluí o mestrado em educação, foi a primeira pessoa trans do programa de graduação em educação da UFPE tornar mestra. E quando a gente tem esse tipo de postura de um professor como esse, a gente entende porque você é a primeira. Né? Porque há toda uma disputa, inclusive, de validade de seu conhecimento. E aí, muitas vezes, o que é colocado e o que emerge no discurso da universidade, especialmente no programa de pós-graduação, é de que o nosso discurso, enquanto pessoas trans travestis, enquanto pesquisadoras trans travestis, é um discurso que ele é muito pessoal, que ele é muito carregado de militância, que tem que ter uma desconfiança porque você está na universidade, não é para militar, é para produzir conhecimento, sabe? Há toda uma tentativa de desqualificação do nosso discurso, como se a universidade não tivesse um discurso muito demarcado por questões de gênero, de raça, de orientação sexual. Então, se fizer hoje qual é o discurso dominante dos programas de pós-graduação, é um discurso que referencia homens brancos, heterossexuais cisgêneros, como se isso também não fosse identidade e como se isso também não fosse lugar de fala e de produção de conhecimento. A universidade nunca produziu um conhecimento isento de lugares, né? Mas a partir do momento em que nós ingressamos na universidade e colocamos em xeque esse discurso que é visto como universal, que é visto como científico, a gente recebe a contraofensiva. Né? E o tempo todo era isso, olha, você tem que entender que a sua dissertação não é um diário, tem que entender que a sua tese não é um manifesto do movimento trans, né? Porque trazer, né, as nossas marcas para uma universidade que, historicamente, né, nunca se importou com a nossa presença, é um espaço de muita disputa. Eu atravessei isso na UFPE, eu atravessei isso na Universidade Federal de Sergipe de uma forma bem mais perversa do que na UFPE, por exemplo, e isso gerou uma denúncia dentro do programa de graduação da UFES,
né? Porque, enfim, né, com o tempo, você também começa a entender muito mais os aparatos e como recorrer também a essas instâncias. E o tempo todo as violências que eu enfrentei, né, de certa forma eu enfrento, é pela desqualificação da produção de conhecimento. Eu lembro de uma das aulas aqui. E, Dayana, só para... É uma realidade muito contraditória, que segue ritmos de avanço, né? E quando eu falo ritmo de avanço, é de ocupação de espaços, né? Por exemplo, a UFPE hoje tem, na Faculdade de Direito do Recife, que é uma faculdade tradicional, a sua vice-diretora é uma mulher trans. Mas, ao mesmo tempo, no mês passado, em sala de aula, uma aluna trans me relatou a dificuldade que é ter que enfrentar a entrada nos banheiros, né, dessa mesma instituição. Né? Então, são ritmos diferenciados, né, dos problemas enfrentados, dos avanços, daquilo que ainda é espaço de violência, de preconceito, como, por exemplo, esse de que banheiro ir, né? A que banheiro ter direito. Não sei se, Dayana, você ainda ia complementar com alguma coisa. Não, eu acho interessante esse exemplo, porque isso fala muito sobre a lógica da cisnormatividade. Né? A representatividade para a população cisgênera, ela gera um conforto muito grande. Porque quando a gente, por exemplo, denuncia um caso de transfobia na UFPE, o discurso, muitas vezes, da população cisgênera é: olha, mas a universidade tem uma vice-reitora que é trans. Olha, mas o serviço social tem 2 estudantes trans. Como se essa representatividade ela fosse suficiente para dar conta de uma cidadania que é muito mais amplo do que isso. Por exemplo, para mim, a representatividade nunca, né, eu já disse isso, nunca representa um fim, mas um meio. Eu não ingresso num espaço para continuar sendo a única. Eu ingresso no espaço para largar as fronteiras para que outras possam estar também, né, mais à frente, nesse espaço, enfrentando obstáculos bem menores do que o que eu enfrentei. E não é fácil ser, né, colocado também nesse ideário de representatividade. Dizer, olha, você... E aí eu escutei muito isso, você me representa. E eu dizia, gato, eu não consigo nem me representar, quanto mais representar uma população tão grande e plural como a população trans e travesti. E entender também que nós somos muito mais também do que uma sigla dentro de uma letra dentro de uma sigla. Nós somos atravessados por experiências muito diferentes e muito distintas. Né? Então, eu tenho demarcadores raciais, eu tenho demarcadores de território, de geração, enfim, há uma série de outras questões também que me constituem enquanto sujeito. E que é muito diferente, por exemplo, de olhar, como eu olhei durante 4 anos que eu trabalhei na Secretaria de Educação e Esporte Pernambuco, né, chefiando uma unidade, que era a Unidade de Educação para as Relações de Gênero e Sexualidades, é muito diferente quando eu olhava, por exemplo, uma menina, uma travesti da periferia de Recife, aos 16 anos de idade, né, se reivindicando enquanto travesti, lutando para usar o banheiro dentro de um espaço público, de uma escola pública, nós temos trajetórias muito distintas. Honestamente, eu não sei se, quando eu tinha 15, 16 anos, eu me reivindicasse enquanto uma pessoa trans, lá naquela escola confessional católica, no interior de Pernambuco, se eu estaria hoje aqui participando dessa entrevista. Sabe? Eu acho que é muito sobre isso também, sobre a gente entender a dimensão do que é essa representatividade e entender que a gente tem um grande desafio que é potencializar a representatividade como um meio e não como um fim. É muito importante hoje a gente ter representatividade porque nos coloca a possibilidade de ocupar espaços que historicamente foram negados. Mas eu acho que há uma questão também muito importante de dizer. A nossa geração, especificamente de mulheres trans e travestis, para além de estar ocupando espaço, nós estamos criando espaços. Porque a ocupação geralmente é dita, precisamos ocupar. Para além de ocupar, a nossa presença tem criado espaços e narrativas outras. E eu acho que isso é extremamente importante quando falamos de democracia, quando falamos de cidadania, quando falamos de possibilidades outras de existência nesse país. Dayana,
na verdade, a gente conseguiu fazer, em parte, esse ensaio de ego-história, né? Porque claramente se percebe que a tua trajetória ela coincide com o avanço, né, no combate à transfobia, né, desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essa área. E eu gostaria, nesse momento, que você fizesse uma avaliação, né, entre 3 momentos, né? Uma comparação, né, ou se não, um acompanhamento desses 3 momentos. O primeiro momento, dos 14 anos do governo do PT, né, do primeiro governo do presidente Lula até o golpe contra a presidente Dilma no ano de 2016. No segundo intervalo de tempo, o governo golpista e ilegítimo de Michel Temer, o governo do Inominável, né? Ou seja, durante 6 anos, e esse último período de reconstrução que se inicia exatamente há 1 ano. Por favor, Daiane. É uma pergunta difícil, mas vamos tentar responder, né? O governo do PT, especialmente o primeiro e segundo mandato de Lula, para mim foi muito importante porque foi nesse período que eu me reconheci enquanto pessoa trans. Tá? Eu me reconheci enquanto pessoa trans no curso de serviço social da UFPE. Né? Então, é muito simbólico, porque eu lembro que nos últimos períodos, né, durante o processo de escolha do tema de trabalho de conclusão de curso, eu não sabia qual tema, né, que eu iria abordar. E aí o serviço social tem uma tradição, dentro de uma linha de pensamento, né, muito firme, muito consolidada. Né? E eu recordo que eu queria muito sair do óbvio, diante de tudo que eu vi durante os 4 anos, né, mas ao mesmo tempo eu não tinha nenhum elemento assim, o que é que eu vou pesquisar, o que é que eu vou investigar. E aí, eu recordo que em Carpina, eu sempre pegava ônibus muito cedo, né? Eu ia do ônibus da prefeitura para chegar na UFPE, sempre saía de casa por volta de 5 horas da manhã. E aí, eu sempre tenho a maneira de ler o jornal. E nesse dia específico, eu li no jornal uma notícia sobre uma travesti que tenha sido espantada por um policial. Ora, eu estava terminando um curso voltado para a garantia de direitos, e até então, essa discussão nunca tinha chegado de forma muito concreta e substancial em uma de minhas aulas, assim. E aí aquilo me deu um start, né, de que eu poderia fazer um trabalho voltado para violência policial em relação à população trans e travesti. Em relação a travestis. Eu não sabia na época o que era direito, assim. Né? E aí, veja que eu estava já como professora de educação básica, né? Já era um corpo dissidente no espaço escolar, mas que não me nomeava enquanto pessoa trans. Porque era um período também que eu não tinha acesso a essa informação. E aí, que período é esse? É o período exatamente da metade para o final do segundo mandato do governo Lula. Eu lembro que eu marquei uma entrevista no que era o Centro de Combate à Homofobia, que foi uma das instituições, né, que o governo Lula investiu para que se capilarizasse no Brasil, né, os centros de referência. O Recife tem um centro de referência. E eu fui naquela época fazer uma entrevista. Eu agendei uma entrevista, na época o movimento era, o centro era ligado ao movimento Lemos do Norte, e aí tem uma relação muito grande entre movimento social e governo. É um governo em que o movimento social consegue, né, ter uma participação dentro da esfera governamental, e há uma série de pesquisadores e pesquisadoras que avaliam, né, até que ponto esse ingresso representou um avanço ou confiscou a autonomia do movimento e pressionar para que as políticas pudessem ser mais aprofundadas. Né? Tem alguns pesquisadores que acusam, inclusive, esse movimento de uma cooptação, mas aí a gente precisa entender também as contradições dentro das relações de poder, especialmente naquele momento. E aí, quando eu adentro no centro de referência para conversar, né, para fazer uma entrevista para o meu trabalho de conclusão de curso, a recepcionista, que era, né, uma travesti, chegou para mim e disse: olha, a travesti que você marcou para conversar, ela não está aqui.
Mas quem está aqui hoje é uma mulher trans. Você tem interesse em conversar com ela? E eu, praticamente com o canudo na mão, como assistente social, não sabia diferenciar o que era mulher trans e travesti. E aí disse, olha, eu topo, vamos conversar. E aí eu subi para conversar, foram mais ou menos 2 horas de entrevista, e naquele momento ela percebeu que eu me identifiquei com a narrativa que ela trouxe. E o que estava muito solto na minha cabeça sobre as minhas experiências, sobre a minha trajetória, começou a fazer sentido. Eu estou falando de uma experiência de negação do debate no curso de serviço social e, ao mesmo tempo, nesse jogo de contradição, que foi esse curso que me levou durante muito tempo à discussão, me aproximou dela no fim e me fez reconhecer enquanto pessoa trans. Então, isso mostra também o jogo de disputa que a gente vive cotidianamente, e dentro de um equipamento que está vinculado à política nacional do governo Lula. E a partir daquele momento, eu resolvi fazer um trabalho sobre um balanço das avaliações das políticas públicas do governo Lula, voltado à população trans travesti, a partir da narrativa de uma travesti, de uma mulher trans, dentro da cidade do Recife. O ano foi 2009. E aí é muito simbólico pensar que, pela primeira vez, houve um trabalho de conclusão de curso em serviço social na UFPE, falando diretamente sobre mulheres trans, travestis e políticas públicas. 2009. Né? Então, essa minha vida ela é muito atravessada por esse momento do governo Lula, né? Pelos centros de referência, pelos debates de gênero e sexualidade promovidos na época, né? O governo Lula, durante os seus 8 primeiros anos, criou a SECADI, né? Que é a Secretaria de Alfabetização, Diversidade, e que depois incluiu, né, de inclusão. Foi um governo que promoveu iniciativas pedagógicas muito interessantes, como a criação do GDE, que era um curso de gênero e diversidade nas escolas. Eu cheguei a pleitear uma vaga nesse curso, mas não consegui, infelizmente. Mas, na época, professor, eu trabalhava como tutora dentro do polo da Universidade Aberta do Brasil, e foi a Universidade Aberta do Brasil que capilarizou esse curso do GDE. Então, eu vi a escola em que eu trabalhava receber o kit, né, de livros didáticos, eu até receio de falar aqui, porque o pessoal já liga logo ao kit gay, né? Mas era um kit de livros didáticos voltados para gênero e sexualidades, e foi ali que, pela primeira vez, eu tive acesso, por exemplo, ao texto da Guacira Louro, dentro de uma política de um curso chamado GDE, que era voltado para professores e professoras de educação básica, discutindo questões de gênero, mas para ter uma perspectiva interseccional, de raça, de etnia, de enfrentamento ao capacitismo, por exemplo. E também foi durante esse período em que eu viajei de avião pela primeira vez para receber um prêmio em Brasília, e um prêmio voltado, um prêmio que era intitulado Construindo a Igualdade de Gênero. Né? Foi no segundo mandato do governo Lula que eu fiz um trabalho como professora na educação numa escola de periferia de Carpina, né? E de passagem muito motivada pela experiência que eu tive com o senhor na UFPE, através do grupo de pesquisa. Eu levei a experiência de participar de iniciação acadêmica no ensino superior para uma escola de periferia em Carpina. Então, eu tinha um grupo de pesquisa na época de estudantes da educação básica, grande parte da educação de jovens e adultos e idosos, e o nome do grupo de pesquisa era Observatório Periférico. Era um grupo que era voltado para fazer uma investigação científica diante dos problemas que eram apresentados pela própria comunidade escolar. E que, para mim, foi uma experiência muito gratificante, porque levar o debate de direitos humanos para uma escola de periferia, uma escola que absolutamente ninguém queria ensinar, porque aquela escola, sabe aquela escola dos filmes norte-americanos, que é muito bonito nos filmes, né? Quando você vê aquela narrativa de redenção de uma escola, de que um professor faz uma diferença muito grande. Eu mergulhei numa escola daquela e eu consegui entender que a realidade é muito diferente dos filmes. Que você não consegue transformar a escola de uma forma geral, mas que você disputa um outro projeto de educação. E ali, para mim, o mito que foi construído naquele filme, que me foge o nome agora, que foi estilado pelo Sidney Poitier. Tem uma vida, tem Sociedade dos Poetas Mortos, tem o Sorriso Mona Lisa. Meu adorado professor, alguma coisa. Isso, meu adorado professor. Então tem esse mito, né? Tem todo esse mito de que você, e que é um mito muito neoliberal, de que uma pessoa individualmente pode
transformar todo o espaço escolar, e eu aprendi, né, diga-se de passagem para mim, foi muito representativo isso, porque eu fui para uma escola de periferia em Carpina, que era uma escola com muitos desafios. Eu lembro que em 2008 eu assumo a sala de aula na rede estadual de Pernambuco, e a gente atravessa também pelas políticas estaduais, né? E eu recordo que eu tomo posse em julho de 2008. Até 28 de agosto, veja como é forte, que eu lembro até a data. Até 28 de agosto, a regional não tinha me localizado para dar aula. E não é porque não havia vaga. É porque, né, ali havia, de forma muito demarcada, que um corpo como eu, como é que um corpo como eu conseguiu chegar a assumir uma docência a partir de um concurso na rede pública de ensino? É muito desaforo. Aquela criança que foi ameaçada aos 6, 7 anos de apanhar, que deveria aprender a ser homem, conseguiu se materializar como um corpo outro, e agora chegaram a uma docência. Então, para o sistema... Sim, por favor, conclua. Para o sistema, é muito desaforo. Sabe? E Dayana, você está narrando aqui uma história em que a tua afirmação, né, o teu processo de transição no sentido muito amplo, transição profissional, a tua transição de gênero, coincidem com um momento também de transição, né, da história brasileira, né? De um governo progressista, não obstante as suas contradições. Agora, eu gostaria que você falasse daquilo que acontece em decorrência, né, a nova conjuntura aberta com o golpe de 2016 e o governo Jair Bolsonaro. O que representaram esses 6 anos na tua luta, nas bandeiras, nas ações que você defende e pratica? Foi um golpe extremamente cruel, né? E também um alerta para que tudo que a gente tinha conquistado até então nos governos de esquerda eram conquistas duras, mas que, né, tinha também uma fragilidade, porque quando a extrema-direita, né, quando há o golpe, depois se aprofunda com a extrema-direita no governo, a gente percebe que tudo que foi construído a duras custas começou a ser revogado, só com canetadas, né? Eu lembro que o governo Dilma já tinha passado por um desgaste muito grande, né, em relação às políticas de gênero e sexualidade. Não foi o que a gente viveu durante o governo Lula, até porque também as conjunturas, né, e a própria ideia de governabilidade no governo Dilma sofreu duros golpes com a frente parlamentar evangélica e com uma frente que não é tão conhecida, mas também que é muito eficiente, que é a frente parlamentar católica apostólica romana, né, a partir de uma série de manobras políticas. Quando Temer assume a presidência, eu estava trabalhando numa escola de zona rural, né? E aquilo, para mim, foi um balde de água muito grande, porque toda a minha trajetória, ela tinha sido ancorada dentro de um fazer pedagógico que era atravessado pelas pautas de gênero e sexualidade a partir de uma lógica mais progressista. Quando a gente vê, né, a direita assumindo o poder e trazendo um discurso de desmonte dessas políticas que foram conquistadas a duras custas, é inegável que isso afeta diretamente o fazer pedagógico. Porque o que havia, né, de aparato legal começa a se desmontar. E eu recordo que uma das grandes preocupações que eu tive na época foi com a PEC da morte, né? Porque a gente geralmente analisa os desmontes das políticas de gênero e sexualidades a partir da verbalização de categorias muito diretas e objetivas, né? Mas naquela PEC aquilo não estava explícito, mas a partir do momento que a PEC dizia que haveria um congelamento, né, por cerca de 20 anos, dos orçamentos voltados para a educação, para a saúde, obviamente, né, o que estava expresso ali dentro daquele decreto é de que é necessário fazer um reajuste orçamentário. E que no reajuste orçamentário vão haver cortes daquilo que não é considerado prioritário para o governo. Então, ora, não é preciso muito esforço para entender que as pautas de gênero e sexualidades, elas sofreram um corte absurdo dentro do governo Temer.
Né? E foi o que aconteceu. O prêmio, por exemplo, que eu recebi no governo Lula do Construindo Debate de Gênero foi um dos primeiros a serem cortados. O Bolsonaro, quando assumiu, uma das primeiras secretarias que ele extingue foi a SECADI, que era a Secretaria de Alfabetização, Diversidade, e assumindo um pacto em enfrentar, né, o que ele chamava de ideologia de gênero. A gente está em um espaço pedagógico onde o próprio Bolsonaro, quando assumiu o poder, né, sinalizou qual era o inimigo da pátria. O inimigo da pátria os comunistas e essas pessoas que defendem gênero e sexualidades. Né? E ainda mais com o negócio da educação. E a trágica transformação pelo que passou o Ministério dos Direitos Humanos, tendo à frente Damares. Né? Exato, o Ministério dos Direitos Humanos. A ministra da família tradicional, né? Do discurso. E que é muito importante a gente discutir aqui, né, especialmente falar sobre criança da democracia, porque uma das coisas que a Damares traz, né, que para mim foi muito alarmante, foi quando a Damares disse que nesse governo, né, menino veste azul e menina veste rosa. Eu recordo quando eu recebi, né, essa notícia, quando eu vi essa notícia sendo viralizada, e eu ouvi, inclusive, de muitas figuras e movimentos ligados à própria esquerda, de que a Damares estava lançando uma cortina de fumaça para assuntos mais importantes dentro do cenário nacional. Né? E aquilo me incomodou bastante, porque no país que mais mata a população trans e travesti, numa cidade como Recife, que a travesti é queimada viva no centro, né? Da cidade, no país em que a população trans travesti é assassinada com armas de fogo, dizer que uma declaração como essa é uma cortina de fumaça, a Damares, quando ela traz essa frase, ela reafirma um compromisso, que é um compromisso de extermínio da população trans travesti, ou de qualquer corpo que seja dissidente das normas. E aí, ouvir os nossos companheiros e companheiras da esquerda minimizarem essa declaração, porque há debate mais importante o governo quer camuflar, sabe? Me levou a questionar a frase que ganhou muita força pós-vitória de Bolsonaro, que é ninguém solta a mão de ninguém. E a pergunta é, quem segura a mão da população trans travesti nesse país? Dayana, eu teria duas últimas perguntas. A gente está entrando no quarto final, né, desse nosso diálogo. Eu queria te fazer uma primeira pergunta que foi aberta por essa tua interrogação, né, acerca dessa ideia de que o Ministério Damares seria apenas uma cortina de fumaça que tornaria obscuro o projeto mais central desse governo, daquele governo, né? Que é uma pergunta: como é que você responde, como é que você enfrenta o caminhão de críticas feitos por setores muito consideráveis da esquerda, de tradição marxista, uma certa tradição marxista, da crítica ao identitarismo? Essa é a primeira pergunta. Depois que tu responder, eu faço a última pergunta, por favor. É muito interessante essa pergunta, porque ressoa para mim que o que é identitário sempre é o outro, sabe? O que é identitário? São as pautas trans, a pauta da população negra, a pauta de pessoas com deficiência, tudo isso é identitarismo. E a minha pergunta é, homem branco não é identidade? Não é identidade? Homem cisgênero não é identidade? Mas parece que só quem tem identidade somos nós, entendeu? E quando há uma reivindicação, isso é desqualificado como identitarismo. Eu acho que é necessário entender que as nossas pautas, elas não estão dissociadas de outras pautas. Né? As nossas pautas... E aí, por exemplo, a tradição marxista fala muito sobre classe trabalhadora. Né? Um discurso que eu aprendi no serviço social é de abolir o proletariado, né? Que é a parte mais baixa, né?
dessa classe trabalhadora mais precarizada, e eu continuamente vejo muito o proletariado como muito de estudantes travestis sem direito ao mercado formal de trabalho. E aí eu acho que existe uma miopia dentro desses setores mais conservadores e reacionários, e que, infelizmente, muitas vezes se aproxima, às vezes eu também dizer isso, que esse debate muitas vezes se aproxima, inclusive, do que a própria extrema-direita defende, né? Que é entender que é impossível falarmos hoje de um projeto de cidadania, de um outro país, inclusive a própria discussão que o governo federal tem colocado hoje sobre a importância de se reconstruir esse país, é extremamente importante pensarmos que não há reconstrução desse país sem pensarmos em um projeto de cidadania que atenda os interesses dessa população que foi historicamente modernizada no Brasil. E eu acho que a nossa presença hoje, e é muito importante essa pergunta, porque a esquerda tem aprendido muito, não com essa tradição fadada ao fracasso e míope, mas tem aprendido muito com a nossa presença nos espaços de decisão e de construção dos próprios partidos de esquerda. A presença hoje de figuras políticas, como a Erika Hilton, como foi a Eka Malunguinho, como é a Robin Once, como é a Linda Brasil, como é a Tabata no Rio Grande do Norte, trouxe uma lição muito importante para a esquerda, que é nós estamos ocupando e criando espaços e reivindicando uma esquerda que esteja atenta às nossas bandeiras e que, em nenhum momento, as nossas bandeiras são bandeiras contrárias ao que, historicamente, a esquerda defendeu. Né? É entender que a nossa presença hoje possibilita um projeto de esquerda muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais plural, mas sem renegar esse olhar para as demandas da classe trabalhadora. Dayana, uma última pergunta sobre os teus interesses atuais de pesquisa, mas também de militância, né, de ativismo, que se voltam para a condição das travestis egressas do sistema prisional, que eu espero que seja um projeto viável, né? Dessa vez é um projeto viável, né? Eu queria que você apresentasse aqui aos nossos ouvintes da Rádio Brasil de Fato, né, espectadores da TV 247, da TVT, qual é o teu objetivo teu objeto de estudo hoje no doutorado em Educação da Universidade Federal de Sergipe? O tema da minha pesquisa é dilacerar o silêncio com lâmina na língua, experiências educativas transvestigêneres para além das celas. É uma pesquisa que, enfim, tem muitas brincadeiras nesse título, né? E brincadeiras sérias ao mesmo tempo. Né? A ideia de dilacerar o silêncio com lâmina na língua faz referência direta, né, a uma estratégia, especialmente das travestis durante a ditadura civil-militar no Brasil, que era o uso da navalha na língua para enfrentar, né, a polícia e as normas vigentes na época. Né? E narrativas educativas, a experiência educativa transvestigêneres para além das graves, faz referência ao sistema carcerário, né, esse processo de serem pessoas egressas do sistema prisional, mas também as celas da própria cisnormatividade, né, as celas que são colocadas cotidianamente nas nossas experiências. E aí eu tenho buscado pensar uma população trans travesti egressa do sistema prisional, entendendo a complexidade do que é essa pesquisa, porque quando falamos de população egressa do sistema prisional, nós lançamos olhares sobre o que foi essa vivência antes de entrar no cárcere e após o cárcere. Né? E uma das coisas que eu tenho discutido muito na pesquisa é se é possível falarmos de ressocialização para uma população que, historicamente, não passou por um processo de socialização com dignidade. É possível falar de ressocialização na população trans e travesti diante dessa fragilidade do projeto de cidadania brasileira? São as questões que eu trago na minha pesquisa. Mas, para além disso, eu trago o protagonismo da população trans e travesti egressa do sistema prisional e que é um desafio em um país que ainda tem uma lógica punitivista extremamente forte, que mesmo diante do partido de esquerda há uma política de encarceramento de massas, né? E que é atravessado também por duas questões que estão intimamente ligadas à trajetória de pessoas trans e travestis egressas no prisional e que ainda são
pautas muito duras para a esquerda travar, que é o processo da descriminalização das drogas, né? Porque foi algo trazido, a ideia da guerra às drogas, foi algo que potencializou o encarceramento em massa no Brasil, e também a questão da regulamentação da prostituição no Brasil. É impossível pensarmos nesse processo de população trans e travesti no Brasil, especialmente voltado para esse processo de privação e regressão prisional, sem tocarmos nessas duas pautas, que são pautas que atravessam diretamente o cotidiano dessa população. Mas é interessante observar que a minha pesquisa, ela busca escapar também da lógica da vitimização. Uma das coisas que eu aprendi com a Bell Hooks foi a importância de se mover para além da dor. Então, é uma pesquisa que não vai negar o processo, né, da crueldade que é o encarceramento, a crueldade que é ser trans travesti nesse país, especialmente a população trans travesti negra, de periferia, mas que vai trazer também a possibilidade de mostrar como essa população consegue criar narrativas outras, pedagogias outras e experiências outras. Né? É muito interessante a gente observar que, por exemplo, grande parte das meninas que eu entrevistei para a minha pesquisa, elas são poliglotas. Né? Elas sabem falar italiano, elas sabem falar francês, sabem falar espanhol, e aprenderam isso em loco nos países diante de rotas de prostituição e de tráfico de drogas. E diante, né, de uma situação que muitas vezes foi impulsionada pela negação de um projeto de educação brasileira formal, a partir do momento em que a educação brasileira não absorveu e não acolheu essa população. Né? Então, diante de uma defasagem do sistema educacional brasileiro, diante de uma fragilidade do projeto de cidadania brasileira, a população trans e travesti tem criado alternativas outras para resistir e existir. A defesa já está marcada? Qual é a perspectiva? 2000, ainda tem Já qualifiquei, já, e estou no processo de produção. E é bem importante, porque também é um trabalho que é muito ancorado no transfeminismo, né? E na possibilidade da gente potencializar também a narrativa de outras garotas dos programas e de outros garotos dos programas, porque eu também trabalho com homens trans e transmasculinos na minha pesquisa. Daiana, uma ultimíssima pergunta, a gente tem 3 minutos aí pela frente. Qual é a impressão nas ocasiões em que você retorna à Carpina? Qual é a sensação que você sente quando volta e anda pelas ruas de Carpina, anda na escola, visita a escola que você lecionava, entra em casa, na tua família que tem origem evangélica? Qual é a sensação desse retorno ao início dessa história, dessa nossa entrevista aqui? Faz alguns anos que eu não vou a Carpina, já, né? Mas eu retorno a Carpina como uma notícia, né, de jornal através da recusa do título de cidadania. E eu acredito que eu retorno a Carpina trazendo um discurso de que, né, aquela criança de 6, 7 anos conseguiu resistir e chegar a lugares que, honestamente, ela nunca foi capaz, né, de sonhar. Eu acho que a minha volta a Carpina, através de uma notícia de televisão, não é? Dizendo que é possível sim disputar essa cidadania, de que é possível sim ocuparmos outros lugares, é muito importante, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive os meus colegas daquela época, grande parte dos professores que eu trabalhei na educação básica, não imaginavam que eu voltaria à cidade ou numa página policial, ou a partir de uma notícia de morte, de genocídio. Né? E a minha volta à Carpina como uma notícia, trazendo a narrativa em primeira pessoa, dizendo que sim, nós estamos disputando esse projeto de cidadania, significa mostrar para a Carpina que é necessário olharmos de forma diferenciada para esse processo de cidadania que o próprio município tem construído. Eu acho que a minha volta é uma volta possível, necessária e urgente, e é uma volta de esperança para uma cidade que, historicamente, ainda é conservadora e tradicional. O Trilha da Democracia chega ao fim. Eu tive o enorme prazer hoje de ouvir Daiana Luizzi, professora da rede pública e doutoranda em educação, que, volto a dizer, eu tive o prazer de ser professor e também tê-la como monitora da disciplina Direitos Humanos ou Política Social? Direitos Humanos. A disciplina de Direitos Humanos. Daiana, um grande abraço.
tuas últimas palavras, se despedindo e desejando um 2024 de muita luta para os ouvintes e espectadores do Trilha da Democracia. Queria agradecer e dizer da importância de estar nesse programa e dizer que, para além de janeiro, nós precisamos ser visíveis o ano todo a partir de outros olhares, de outras lentes e de outras escutas. Voltamos na próxima semana com mais um Trilha da Democracia. Até lá.